Ei pessoal, ei Juiz de Fora! Juiz de Fora, agora, nesse mês, completa 174 anos. E a gente chega na 11ª temporada do Resgatando Juiz de Fora. E eu fico feliz demais de que essa temporada seja exatamente da história da cidade em que a gente vive. Então, vem comigo mais uma vez, eu te convido a caminhar mais uma vez com a gente para resgatar aquelas histórias lá de trás da nossa cidade. Então, vamos lá a mais uma temporada do Resgatando Juiz de Fora. A história tradicional da cidade, a maioria das pessoas conhecem. Por isso, eu resolvi contar para vocês de uma maneira diferente. Vamos começar com o professor Pedro Machado, mostrando para a gente, praticamente, uma árvore genealógica de Juiz de Fora. Nós, como entidade administrativa, nós vamos demorar mais de um século para ter importância. Ou seja, só com o fim do ciclo do ouro e o início do ciclo do café é que a nossa região vai passar a ser, de certa forma, vai ter uma organização social e jurídica mais importante. No caso de Juiz de Fora, o primeiro ato de importância jurídica foi a criação do distrito de Juiz de Fora em 1839, o distrito de Barbacena, ou seja, nós somos filhos de Barbacena. Barbacena era um município gigantesco, gigantesco. E Barbacena é filha de São João del Rei, que por sua vez é filha de Ouro Preto. Então nós somos bisnetos de Ouro Preto, porque a primeira divisão territorial do estado de Minas Gerais foi feita em 1711, ou seja, quando Minas nem era Minas, que era a capitania de São Paulo e das Minas Gerais, das Minas de Ouro. Em 1720 é que a Minas vai se separar de São Paulo. E a nossa primeira divisão administrativa é de 1711, ou seja, nós tivemos a criação de 3 municípios. E desses, em 1791, vai ter origem o município de Barbacena. O município de Barbacena, ele, quando é criado em 1791, ele é formado por 3 paróquias, que era a divisão que existia naquele momento. Eram divisões eclesiásticas que o Estado abocanha, porque ele não tem uma divisão melhor do que essa. Então, eram 3 paróquias. As 3 paróquias eram a paróquia de Nossa Senhora da Glória de Simão Pereira, a paróquia de Nossa Senhora de Assunção de Chapéu d'Uvas, no Rio do Mato, e a paróquia que vai dar origem a Barbacena, que é depois da Mantiqueira. O café se torna forte na região. Acontecem as mudanças territoriais e as novas delimitações. Surge Santo Antônio do Paraibuna. E Juiz de Fora, quando começa a ganhar importância e a Zona da Mata como produtor de café, vai conseguir emancipação de Barbacena em 1850, 31 de maio de 1850, quando se cria o município e a vila, não cidade, a vila de Paraibuna, Santo Antônio do Paraibuna, e a mesma lei cria a paróquia de Santo Antônio do Juiz de Fora. Então o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a primeira mexida territorial naquele mundo que era Barbacena. Juiz de Fora fica com 2, é criada a partir de 2 dessas grandes paróquias que antes formavam Barbacena. Então Barbacena fica da Mantiqueira para lá, e tudo que está ao sul da Mantiqueira, que eram as 2 paróquias imensas de Simão Pereira e de Chapéu d'Uvas, é que vão passar a formar o município novo de Santo Antônio do Paraibuna, isso em maio de 1850. A primeira Câmara nossa vai tomar posse em 7 de abril de 1853, quer dizer, mesmo tendo criado a vila e separada, emancipada de Barbacena, vamos demorar 3 anos para ter a nossa própria Câmara em funcionamento. Depois vai virar cidade. Aqui tem uma situação muito interessante, é que nesse exato momento, no início, na década de 1850, nós vamos ter aqui em Juiz de Fora, o que a gente conhece hoje como Juiz de Fora, na verdade, 3 núcleos urbanos. É muito peculiar essa situação. Então nós vamos ter o núcleo que a gente chama, o núcleo central, que hoje a gente conhece como centro da cidade, que era, na verdade, o núcleo, vamos botar assim, da própria Santo Antônio do Paraibuna. É o núcleo do Álvares, dos Tostes e do Álvares. Era o núcleo que sediava o poder
poder religioso, a igreja está de frente para Rio Branco, é a Câmara, é o Judiciário através do Fórum, enfim. Isso era o poder, estava centralizado aqui. Tinha um outro centro, que era um centro do Alto dos Passos, Bom Pastor de hoje. Bom Pastor não chamava Bom Pastor chamava Lamaçal. Lá eram terras do Barão da Bertioga. O Barão da Bertioga tinha um outro processo, ele levou a cabo um outro processo de ocupação das áreas das terras dele, que ele fundamentava na doação e na infraestrutura. Então, por exemplo, é ele quem doa o terreno para fazer a Santa Casa, em 1854. É ele quem levanta a primeira coluna hidráulica, que na verdade era um chafariz, mas coletivamente atendia todo mundo que queria morar naquela região. Então era uma outra centralidade. E tinha a área do Mariano Procópio. A área do Mariano Procópio, que era de todas, de longe, a mais organizada. É onde hoje tem um museu, tem a estação, tinha um hotel, as estações, a estação de muda da União Indústria era lá, né? Enfim, então você tinha 3 nucleamentos nessa época. Surge uma proposta de mudança de nome que vai unificar esses 3 centros, lembrando que a região já era considerada cidade desde 1956. Isso só é, entre aspas, pacificado em 1865, quando o Barão de São Marcelino era um deputado, era um deputado da época, e o que ele faz? Ele apresenta uma proposta de troca de nome. Juiz de Fora vai nascer Santo Antônio Paraibuna em 50, em 56, quando vira cidade do Paraibuna, muda de nome, e em 1865 é que ela vai ganhar, em dezembro, esse nome de Juiz de Fora. É como se fosse uma unificação dessas 3 centralidades, esses 3 nucleamentos, né? Esse episódio sobre a história da nossa cidade pede que a gente resgate memórias históricas ainda mais distantes, antes ainda do que a gente já contou aqui para vocês. A conformação urbana da cidade, hoje, ela é fruto de um processo em que participaram vários elementos, vários agentes. Talvez, na nossa região, o elemento mais importante seja a presença das estradas, que e junto com a posição que nós tínhamos aqui na região, que era meio uma posição de meio de caminho, né? Então, as nossas principais avenidas, estruturadoras do espaço urbano hoje, são, na verdade, estradas. A Avenida 7 de Setembro, em grande medida, é o próprio Caminho Novo, do começo do século XVIII. A Avenida Rio Branco é a estrada que foi aberta pelo Alfeld. E aqui, ele abre isso aqui em 1840, fruto de um projeto maior, que era um projeto de viário, o primeiro projeto viário de Minas Gerais, de 1835. A Getúlio Vargas, ela é a estrada União Indústria. Ela é hoje uma avenida urbana, mas é fruto de uma estrada. A Avenida Rui Barbosa é a antiga estrada chamada Estrada do Rio Novo, que ele trazia o café, por onde o pessoal trazia o café de Rio Novo, basicamente do Mariano Procópio, até na estação de muda da União Indústria do Mariano Procópio também. A estrada de ferro, né, que hoje chama MRS, mas que chega em Juiz de Fora em 1875 e chega aqui com o nome de Estrada de Ferro Dom Pedro II, porque era ainda uma época de império. O que elas têm em comum? Elas têm em comum, todas elas têm um sentido geral norte-sul. Elas são como se elas fossem paralelas entre si, elas não se cruzam. Exatamente por quê? Porque nós estávamos no meio do caminho, nós não éramos servidos por ela, mas nós não éramos o foco. O foco era ligar as minas produtoras de ouro até o estado do Rio de Janeiro, porto do Rio de Janeiro. Acho que já deu para perceber que eu quero contar a história por um caminho diferente. E o caminho novo desse Resgatando o Juiz de Fora levou a gente lá para 1709. Caminho Novo, ele é a linha que vai cortar toda a nossa região aqui no sul da mata, e em torno dele vão ser doadas sesmarias, enfim, vão ter registros, e aí que vão nascendo os pequenos povoados. E que na época, os mais importantes eram Matias Barbosa, Simão Pereira e Chapéu Dúzio, que Juiz de Fora nem aparecia, o que viria mais tarde a ser Juiz de Fora. Esse processo vai ficar adormecido por mais de um século.
Esse Caminho Novo é de 1709, nós só vamos acordar outra vez para um processo que a gente pode falar até de proto-urbano em 1840, quer dizer, cento e tantos anos, 130 anos depois. Por quê? Por causa da implantação de uma outra via, da estrada do Paraibuna, que é a via aberta pelo Alfield e que vai mudar totalmente, radicalmente, o processo de ocupação regional. Isso porque o Alfield, como engenheiro, ele vai, na altura de Benfica, ele vai abandonar o Caminho Novo, que ficava na margem esquerda do rio, e vai passar por aqui, pela margem direita. E desse fruto, um desses frutos mais importantes é a abertura da Avenida Rio Branco. E sobe pelo Alto dos Passos, Serra da Graminha, para chegar lá perto, outra vez, da atual divisa com Matias, ele construiu outra ponte do Zamba, chamava-se Ponte Santa Rosa, por causa da serra ali. Enfim, o que o Alfield faz? O Alfield, ele de certa forma, entre aspas, né, ele mata a importância do Caminho Novo. Depois de 130 anos tem uma estrada, essa estrada que o Alfield abre é para ligar Ouro Preto até na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Como eu disse, faz parte de um projeto maior, que era um projeto de primeiro plano rodoviário de Minas Gerais. Então o que o Alfield faz? O Alfield basicamente força o abandono do Caminho Novo, que ficava na margem esquerda. E o que se tinha de população naquele momento traslada para a margem direita, aqui onde hoje a gente conhece como Rio Branco. Tudo isso dá a ideia de como o processo urbano irá se desenhar daqui para frente. Uma ocupação linear que acompanha a Avenida Rio Branco e ainda tem muito mais que a gente vai continuar contando para vocês ainda nessa temporada. Eu não sei se vocês sabiam que Juiz de Fora tinha nascido de Barbacena, além de tantas outras informações novas que a gente recebeu aqui nesse episódio. Mas ainda tem muitas histórias para contar para vocês a respeito da nossa cidade. Então eu te convido a continuar com a gente, resgatando bastante história da nossa cidade. Semana que vem tem mais e eu te espero lá.